Olá, e aí, tudo bem com você? Hoje a gente vai entender direito sobre revisão criminal. No programa passado, a gente falou sobre ação rescisória, que corresponde à revisão criminal, só que na seara civil. Então, a partir de agora, vamos mergulhar no direito penal para conhecer essa ferramenta poderosa, que é a revisão criminal, desafiando a imutabilidade das decisões judiciais em nome da justiça real. Eu sou Fátima Uchoa e te convido a conferir comigo mais uma conversa de alto nível com dois grandes nomes do direito. Não saia daí. Bom, eu fico ansiosa para fazer esse convite para você. Bora olhar para o nosso telão, porque eu já estou com os meus dois convidados de hoje. Doutora Janaína Matida, ela é advogada, professora universitária e doutora pela Universidade de Girona, na Espanha. Está aqui com a gente. Muito bem-vinda, professora Janaína. É um prazer estar com você aqui, Fátima, com o professor Auri também, e com o STJ, né, para falar de um tema tão importante como as revisões criminais. Meu outro ilustre convidado a quem eu agradeço desde já a participação é o doutor Auri Lopes Júnior. Ele é doutor em Direito Processual Penal, professor titular da PUC do Rio Grande do Sul, advogado e autor de obras jurídicas. Professor Auri, muito bem-vindo ao Entender Direito. Prazer imenso estar aqui junto com a grande professora Janaína e com certeza discutindo um tema tão relevante e ao mesmo tempo com tantas ambiguidades e questões mal compreendidas como é a revisão criminal. É isso, e a gente já começa com a professora Janaína. Professora, qual seria a natureza jurídica da revisão criminal e por que ela é considerada ação de impugnação autônoma? Bom, eu acho que na pergunta, Fátima, você traz já uma resposta importante, né? A revisão criminal, ela não é um recurso, né? Ela é uma ação penal, ou seja, ela pode ser proposta, né? Não é algo a ser interposto e tem a ver realmente com a nossa demanda, não é? A necessidade de lidar com erros, não é? O direito serve para trazer justiça, né? Esse é o objetivo do direito na vida em sociedade. É importante ter o direito como esse instrumento realmente para trazer justiça aos casos concretos. Então, quando a gente percebe que existe um erro no caso concreto que merece ser corrigido, a gente então tem aí a oportunidade de propor essa ação, não é? Ação no sentido de ser independente, de ser autônoma, de não se confundir com um recurso para impugnar uma condenação que consideramos injustas, né? Então, é muito importante realmente a gente saber distinguir, não é, uma revisão criminal enquanto uma ação autônoma de impugnação, não é? E saber que ela não se confunde com um recurso. Não é porque a gente está em desconformidade, né, de como o processo ele acabou discorrendo que a gente vai propor uma ação de revisão criminal. A revisão criminal, ela é realmente um instrumento que acontece depois do trânsito em julgado de um processo, ou seja, aquele processo ele já está, desfecho daquele processo já está protegido pelo que nós chamamos de manto da coisa julgada, aquilo que traz a estabilidade, não é, de um determinado resultado no âmbito jurídico, e por reconhecer ali, né, uma hipótese de erro judiciário, de algo que precisa ser corrigido, abre-se a oportunidade para a proposição de uma ação de revisão criminal. Tá certo. Professor Auri, agora eu queria saber quais os limites, né, do resultado de uma revisão criminal, ou seja, os limites da decisão de uma revisão criminal em relação à alteração ou até mesmo à absolvição. Então, antes de entrar nessa questão dos limites, eu só gostaria de chamar a atenção para um detalhe, né? Existe um erro topográfico. No nosso Código de Processo Penal, a revisão está dentro do título dos recursos. Existe um erro de colocação topográfica no código. E é um erro histórico. Segundo aspecto é, claro, quando se fala em recurso, a origem etimológica significa recurso, retomar o curso. Então, o recurso é uma continuação daquela situação jurídica estabelecida. Já a revisão criminal, não. Ela pressupõe que essa situação jurídica, e aqui eu estou usando a palavra situação jurídica,
por uma matriz de James Goldman, e não relação jurídica com Billoff, mas na concepção geral, o processo já terminou e aí nós vamos então fazer uma ação que vai desconstituir uma coisa julgada. Também só para chamar a atenção de quem estuda, é que se fosse recurso, deveria atentar para os pressupostos recursais. Como não é um recurso, ela tem que atentar para as condições da ação. Mas, enfim, quanto aos limites, já que foi perguntado, os limites da decisão da revisão estão estabelecidos claramente no artigo 626 do Código de Processo Penal. Então, nós temos ali, bem colocado, que, julgando uma revisão criminal, o tribunal pode, primeiro, alterar a classificação jurídica da infração. Leia-se, aqui nós estamos falando de emendatio libelli do artigo 383 e não mutatio libelli do 384, que é vedada em grau recursal e, inclusive, também na revisão, que é a supressão de instância. Então, pode alterar a classificação, dar ao fato um nome jurídico diferente, poderá absolver o réu, leia-se uma decisão de absolvição plena, pode modificar a pena, detalhe, sempre lembrando que não se admite reformatio imperis, ou seja, não se admite revisar para pior. Você pode absolver, você pode dar uma classificação jurídica desde que represente uma melhoria na situação do réu, você pode, óbvio, modificar a pena para baixo, reduzir a pena, ou você pode anular o processo. Sempre lembrando que se você anula, aquilo que foi feito vai ser refeito sem um defeito. Pode anular? Pode, desde que seja pedido da defesa, o benefício da defesa, nunca uma anulação contrária ao interesse do réu. Então, em suma, os limites estão lá no artigo 626 e importante, já antecipando uma pergunta, durante muito tempo no Brasil se discutiu se cabia revisão criminal das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri. Hoje é pacífico o entendimento de que sim, as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri podem ser atacadas pela revisão criminal e que, inclusive, em sede de revisão criminal, o tribunal poderia absolver o réu. Então, isso é um dado interessante a ser considerado. Nessa toada do que o professor Auri acabou de falar, sobre a revisão criminal no âmbito do Tribunal do Júri, eu queria saber, então, pontualmente da professora Janaína, quais são as hipóteses cabíveis para a revisão criminal e quem são os legitimados, ou seja, quem pode ajuizá-la. Bom, super importante isso, Quando a gente está falando, então, sobre esse erro, um erro judiciário que perturba a sociedade, É algo que mostra que o direito não cumpriu a sua função, porque quando a gente fala sobre as pretensões, o que a gente espera do direito enquanto esse instrumento da vida em sociedade, a gente pensa na justiça, ou seja, absolver quem merece ser absolvido e condenar quem merece ser condenado, não é? Então, os falsos positivos e falsos negativos deveriam ser evitados. E é importante que a gente faça o processo, realize o processo, a investigação, o processo propriamente dito, justamente procurando mais acertos. Mas acontece que há, inevitavelmente, erros, E conforme a ciência vai avançando, conforme a determinação dos fatos, como a gente diz, nas ciências vai se aperfeiçoando, os mecanismos de a gente descobrir que o direito não funcionou bem como deveria, no que se refere à produção da prova, que é o que a gente fala que é a determinação dos fatos no mundo do direito, isso também vai melhorando, A gente percebe que determinados elementos probatórios não foram produzidos como deveriam ser produzidos. E aí, então, se abre mesmo oportunidade para que a gente pense sobre a viabilidade da proposição de uma revisão criminal. Então, as hipóteses de que a gente vai falar aqui quando a gente olha para a condenação, a primeira hipótese, a gente olha para a condenação, E ela é contrária à prova dos autos. Quando a gente olha para as provas que foram produzidas, delas não se infere a condenação. Essa é a primeira hipótese, E a gente percebe aí uma falha realmente da racionalidade da decisão, dessa condenação que atingiu o réu. Então, essa é a primeira hipótese. E aí, eu não posso deixar de me lembrar de um caso que foi julgado pela sexta turma, e que foi no ano de 2023, que foi um caso dos Chucurus, que é um grupo indígena do norte do nosso país, e eles têm divergências dentro do próprio grupo, ou seja, há
ali dissidentes do grupo, não é? E um dos líderes desse grupo tinha sido, então, condenado por incêndio, não é, na sua modalidade dolosa, e o caso, então, a partir de recurso especial, chegou à sexta turma. E num voto, que foi um voto visto do ministro Rogério Schietti, ali se levantou realmente a importância de que a condenação, né, ela reflita a prova dos autos. Ora, se a gente olha para o raciocínio que foi realizado pelo julgador no momento de condenar, né, e percebe que aquela premissa, que a premissa fática não foi bem construída, né, que ali não havia uma hipótese de condenação, e o que havia ali, na verdade, foi uma desconsideração do contexto de conflito, né, conflito político entre os grupos dissidentes dos chucurus, né? Como que eu vou conferir credibilidade quase que conclusivamente às testemunhas da acusação? Quer dizer, aquela condenação que foi absolutamente respaldada só em prova testemunhal, de testemunhas que tinham motivos escusos para contribuir com aqueles relatos, aquilo estava errado, né? Então, ficou muito evidente que a condenação ela foi contrária à prova dos autos. Por quê? Porque da prova dos autos não se poderia inferir aquilo, né? Então, ainda que não seja, e é importante aqui a gente fazer essa distinção, né? Uma revaloração de provas é sim a gente olhar de novo para o raciocínio que foi estabelecido pelo juiz, né? A partir das provas que foram produzidas, não se poderia chegar àquela conclusão condenatória. Então, eu não preciso aqui revalorar cada elemento de prova, mas eu posso mostrar que o caminho do raciocínio probatório, ele não autorizava aquela condenação. Ou seja, se a gente olha para o estándar de prova penal, isso também é uma categoria importante de a gente trazer aqui para a nossa discussão, né, para as nossas reflexões, o estándar de prova penal é o que a gente chama de grau de suficiência que a hipótese precisa alcançar, a hipótese fática, ela precisa alcançar para ela ser considerada suficientemente provada. E, nesse sentido, ela receber o tratamento de verdadeira hipótese dos fatos, né, uma boa reconstrução dos fatos num processo judicial. Ora, se o raciocínio judicial ele é enviesado, ou seja, ele não faz um trajeto da racionalidade, né? Ele evita, por exemplo, olhar para o conflito político que poderia ali incentivar relatos não verdadeiros sobre os fatos, e nesse sentido coloca em xeque a credibilidade das testemunhas. É evidente que essa prova não supera o estándar de prova penal, ou seja, ela não alcança esse grau de exigência que o estándar de prova penal precisa refletir para que a presunção de inocência seja um direito efetivo no nosso Estado, né? Então, é importante aqui a gente salientar que essa é uma hipótese absolutamente fundamental, ou seja, quando a condenação é contrária à prova dos autos. Além disso, e eu acho que eu discorri muito sobre essa primeira, né? Tem a segunda hipótese, que é falando sobre a prova falsa, ou seja, se eu descubro depois, né, que o laudo é falso, vamos supor que esteja presente no processo e que seja fundamental naquela condenação, por exemplo, um laudo que se estima ser oferecido por um perito, não é? E que no final das contas ele foi fraudado. Ele não significa, ele não reflete a expertise de um determinado profissional. Ora, se a gente descobre, não é, que aquele laudo ele foi fraudado, que ele não reflete a expertise, um conhecimento técnico específico e necessário para aquele desfecho condenatório, isso também satisfaz uma das hipóteses. E a última das hipóteses, então, é quando surge uma nova prova, ou seja, o tempo passa, né? Pode ser que as ciências, como eu dizia, vão avançando e, nesse sentido, abre-se uma oportunidade. Não custa aqui lembrar que foi exatamente assim que o Innocence Project, lá nos Estados Unidos, ele surgiu, ou seja, o advento da prova de DNA, né, que aí é capaz aqui de verificar as origens dos materiais genéticos encontrados, por exemplo, na cena do crime, encontrados na vítima e tudo mais. A partir daí abre-se a possibilidade
de que sejam reinvestigados casos importantes. E aí, justamente com a prova de DNA, não é? Muitos dos processos são, então, objeto de revisão criminal, lá chamados, né, de Instituto da Exoneração, Exonerations, justamente mostrando, olha, aqui a gente precisa olhar de novo para esses fatos, porque não reflete uma boa reconstrução do que aconteceu na realidade, né? E a partir da prova de DNA tudo isso é visto, ou seja, uma nova prova surge e coloca em xeque a reconstrução dos fatos que foi ali feita inicialmente. Então, essas são as 3 hipóteses, e são hipóteses que mostram o quanto a reconstrução dos fatos, o quanto a atividade probatória, ela é pressuposto, não é, da justiça do caso concreto. A gente precisa provar que o acusado cometeu um delito, não é? E não é através de íntima convicção, de uma intuição do juiz, não é, que se pode chegar a uma decisão justa. É preciso fazer isso através da prova racional, e quando isso não é feito através de uma prova racional, abre-se justamente a possibilidade de revisão criminal. Então, é que é muito importante a explicação do professor Janaína, perfeita, mas que quem está estudando, que pegue o artigo 621 e vá analisando caso a caso, porque aquele rol do artigo 621 é um rol taxativo. Então, a primeira hipótese ali é a sentença. A primeira coisa a chamar a atenção que diz a revisão dos processos findos. O que significa findos? Trânsito em julgado. Aí o inciso 1 vem e diz, quando a sentença é condenatória, vejam, a revisão criminal é só em relação à sentença condenatória. Não se admite revisão de uma sentença absolutória, exceto se absolutória imprópria, que é aquela que absolve, mas aplica a medida de segurança. Aí se admitiria. Então, são detalhes para quem está estudando focar, né? Então, aí tem uma sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei. Problema de nulidade de prova ilícita pode ser fundamento da revisão por aqui. Uma decisão que afronta a lei. Claro, aí é uma questão de julgamento, mas é uma tese. Ou a evidência dos autos. Então, tem que ser um conflito direto, uma contrariedade frontal. O grande problema é que os tribunais fazem uma leitura muito restritiva desses cabimentos aqui, dos casos de cabimento. O inciso 2, né? Quando a sentença condenatória se fundar em depoimento, pode ser uma prova testemunhal, né? Então tem que se fundar naquilo ali, em depoimento, exame ou documento comprovadamente falso. Chama atenção para esse detalhe. Comprovadamente falso significa eu tenho que ter uma prova pré-constituída da falsidade. Então, a revisão criminal, ela é uma ação, mas a cognição é sumária. Não há como marcar audiências, certo? Às vezes a pessoa, o estudante, fica imaginando, meu Deus, será que eu posso rolar testemunhas? Não. Você tem que trazer uma prova pré-constituída dessa falsidade. Como é que se faz isso? Através de uma ação cautelar, dado civil, né, de produção antecipada de provas. Está lá no artigo 381 a 383 do CPC. Então, aí você vai lá no cível, ou de alguma outra maneira, pode ser uma perícia, comprovar essa falsidade. No caso de depoimento, eu vou precisar fazer uma audiência lá, uma produção antecipada. E o inciso 3, quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas. Aí vem todo o conceito, o que é nova prova ou prova nova, certo? De uma circunstância que determine a absolvição, né, ou que diminua a pena. Eu posso ter uma prova nova de uma circunstância que apenas reduz a pena. Ok, é viável. Só um detalhe, já que a gente ficou nessa exegese do 621, que é muito importante, o que é uma prova nova? Franco Cordeiro trabalha com 3 dimensões. Né? Prova nova é aquela que já existia ao tempo do processo, mas era desconhecida para o processo, é considerada uma prova nova. Prova nova é aquela que veio depois que o processo nasceu e se desenvolveu. Então, digamos assim, é uma prova que nasce depois, às vezes por um avanço, como a professora Janaína falava do conhecimento, DNA, por exemplo, é algo que vem, o conhecimento se dá depois do processo. Mas vou chamar a atenção de uma terceira hipótese, muito pouco falada no Brasil, que é a prova nova é aquela que já existia, entrou no processo, mas ela é nova em termos de valoração, porque foi desconsiderada a sua existência, ela nunca foi valorada. Não é um caso comum, não é algo recorrente no Brasil, mas é perfeitamente admissível considerar como
Prova nova, aquela que existia, entrou no processo, mas ela é nova para a valoração, nova para o raciocínio decisório. Quer dizer, uma prova muito importante, mas que simplesmente foi desconsiderada. O tribunal pode resgatá-la, valorar e, eventualmente, mudar o resultado final. Então, é só essa chamada de atenção para quem está estudando, da cautela com o artigo 621. Aproveitando ainda com você, professor Aury, eu gostaria de saber em quais hipóteses excepcionais se admite a revisão criminal para reavaliar a dosimetria da pena. Nós podemos ter pelo menos duas situações, a meu ver, né? Aí a Jana me ajuda se tiver alguma ideia. Mas eu vislumbro a seguinte hipótese: estamos trabalhando com redução de pena. Primeiro, eu posso ter uma decisão, uma sentença condenatória pelo inciso 1, contrária ao texto expresso da lei. Exemplo clássico: tribunal faz uma dosimetria errada, 59 errado, sistema trifásico com alguma violação da lei, transita em julgado. Eu posso fazer uma revisão criminal? Posso. E o tribunal, isso acontece, muitas vezes eu vi já situações assim, que o réu é condenado em primeiro grau, recorre, o Tribunal de Justiça mantém a decisão, transita em julgado. Se faz uma revisão criminal e essa matéria é levada ao STJ. Depois nós vamos trabalhar a questão da competência. E o STJ diz, não, peraí só um pouquinho, vocês aqui fixaram uma pena que, a nosso entender, é contrária ao texto expresso. Viola o 59, viola o sistema trifásico, por exemplo. Essa é uma hipótese. Ou, quando eu tenho uma prova nova, que não é capaz ou não é nova no sentido de gerar elemento de absolvição, mas traz uma causa de diminuição da pena, uma atenuante, através de uma prova nova, que reduz a pena, que conduz à redução da pena. Então, me parece que essas seriam duas hipóteses perfeitamente possíveis de se reduzir a pena. Tá certo. Eu sei que ambos já deram uma pincelada em relação ao que eu vou perguntar agora, mas eu queria me direcionar especificamente para a professora Janaína sobre o uso da revisão criminal para corrigir o erro material, como, por exemplo, troca de nome, enfim, nomes de pessoas, né, grafia incorreta. E eu pergunto isso porque esse erro material, ele pode ser corrigido por uma simples retificação sem necessidade de um novo processo, não é isso, professora? Seria mais simples, não é? Fazer uma retificação e não exatamente utilizar uma revisão criminal para isso, mas também é possível, né? Acho que, em casos talvez de maior notoriedade, isso se justifique, mas acho que realmente é o caso de uma simples retificação. Certo. Professor Aury, a revisão criminal pode ser julgada mesmo após o cumprimento da pena ou mesmo com a extinção da punibilidade? Então, o nosso código permite que se faça uma revisão criminal, primeiro, após o cumprimento integral da pena, sem nenhum problema. Isso pode ocorrer. Claro que muitas vezes as perguntas que surgem em termos práticos, pragmáticos. Se eu fui condenado, já cumpri a pena, vou fazer uma revisão criminal, por quê? Exatamente como a professora Janaína explicava no início, a questão do erro, de uma decisão injusta, de corrigir um erro histórico. Sabe? Eu tenho o direito de ter um devido julgamento, um julgamento justo, e de ter uma decisão acertada. Se houve um erro, se eu cumprir uma pena, é ainda mais grave, se eu cumprir uma pena erroneamente, eu posso fazer revisão, inclusive, eventualmente, nós vamos abordar sobre isso também, buscar uma reparação do dano gerado por este erro judiciário. Mas é importante que se compreenda que muitas vezes o que se busca é exatamente uma reparação numa perspectiva de imagem, sabe? Numa perspectiva de dignidade. Eu já cumpri a pena, eu já sofri tudo, mas eu quero que se reconheça que eu era inocente. Posso fazer uma revisão por isso, sim. Claro, tem que sempre voltar nas hipóteses do artigo 621, inciso 1, 2 ou 3, certo? Só para encerrar esse raciocínio, também me esqueci de chamar a atenção para o detalhe. Muitas vezes, e agora eu falo como advogado, 32 anos de vida na advocacia criminal, eu já fiz algumas revisões. Ganhei muito poucas, porque o filtro é fortíssimo. Mas eu sempre digo que de cada 10 pedidos de revisão criminal que me são chegados, que me procuram para fazer, eu recuso 9. Porque, na imensa maioria, o que se pretende é uma mera
reapelação. Como eu digo, é requentar uma apelação, é simplesmente rediscutir, reapelar. E isso não cabe na revisão. Eu não faço, e acho que nós temos que ter responsabilidade de não fazer demandas infundadas. Então, eu vou lá e pergunto sempre, nós temos uma prova nova? Não temos. Tem uma prova comprovadamente falsa? Não temos. Eu vou olhar o caso. Tem uma afronta direta à lei? Não tem. A decisão ela é totalmente desamparada em relação à prova. Aquilo que o professor Janaína explicou muito bem, quer dizer, o resultado final não tem nenhum amparo probatório, sabe? O raciocínio probatório foi totalmente errado, desconectado. Não foi. Eu posso não concordar. Eu posso até achar que tinha alguma prova para absolver, mas o juiz não deu uma decisão totalmente desconectada. Eu não faço revisão criminal. Ela não serve para se fazer uma nova apelação. Então, só para chamar atenção para esse detalhe. Claro. Professor Auri, é possível a suspensão da execução da pena no aguardo, nesse aguardo do julgamento da revisão criminal? Essa é uma situação muito interessante. Vamos imaginar o seguinte caso. Estou cumprindo uma pena, às vezes uma pena longa, e surge uma prova nova, muito importante, que altera radicalmente a situação. O que eu vou fazer? Óbvio, vou continuar cumprindo aquela pena, vou fazer uma ação cautelar lá no CIV de produção antecipada de provas, às vezes pode ser uma testemunha que tenha mudado radicalmente a versão, uma prova testemunhal nova que tenha chegado, uma falsidade documental, um DNA, eu vou produzir essa prova. Eu faço a revisão criminal. É possível, sim, que inclusive o tribunal, é raro, mas nós temos situações que já aconteceu, de o próprio relator conhece da revisão, mas concede uma liminar em habeas corpus de ofício para suspender a execução daquela pena até o julgamento do mérito da revisão criminal. Então, eu repito, eu até poderia fazer junto uma revisão criminal e um habeas corpus, sendo que no habeas corpus o que eu vou pedir é a suspensão da execução com base nos elementos trazidos na revisão. Eu posso fazer isso? Posso. O que eu já vi em termos de decisão foi isso. Se entrou com a revisão, se mostrou claramente que era uma situação muito grave, de uma injustiça muito evidente, muito clara, e se pediu a concessão de uma liminar em habeas corpus de ofício para o tribunal. Claro, não é fácil, mas é perfeitamente possível. E o relator concede uma liminar para suspender. Inclusive, em tese, hoje, poderíamos fazer uma medida cautelar diversa, o 319, para dizer, sai do presídio, prisão domiciliar com monitoramento, sabe, para tutelar uma situação de urgência, até que o colegiado, então, até que se apraze o julgamento do mérito da revisão criminal. Então, respondendo à pergunta, não é comum, mas é perfeitamente possível. E essa suspensão vai se dar através de uma liminar em habeas corpus, de ofício ou pedido, junto com a revisão. Ok, agora eu quero falar com o meu público nesta câmera aqui, que no programa passado a gente falou sobre a ação rescisória. E a gente já fez esse planejamento aqui, combinando algumas perguntas que a gente fez no programa passado, que você pode, inclusive, conferir no link que vai estar disponível, o QR Code que vai estar disponível em algum canto aqui da tela, ok? Então, a gente vai fazer uma pergunta que eu fiz no programa passado em ação rescisória. A gente vai fazer aqui, começando para ambos, eu quero fazer essa pergunta, começando pela professora Janaína. Professora, como é que no ordenamento jurídico vigente, aqui do Brasil, a gente consegue equilibrar o princípio da coisa julgada, esse manto da coisa julgada, como você bem mencionou no começo da nossa conversa, com a possibilidade de revisar decisões judiciais no âmbito penal, por favor? Eu acho importantíssima essa reflexão que você traz, Fátima, de semelhanças e distinções entre revisão criminal e ação rescisória, por exemplo. E acho que a maior das diferenças que a gente precisa ter em mente aqui, quando a gente está falando de justiça criminal, a gente está falando sobre o manto da coisa julgada, que recai sobre uma decisão que atinge a liberdade das pessoas. E, nesse sentido, eu acho mesmo que é preciso a gente flexibilizar um pouco mais a coisa julgada do que a gente faz quando a gente está falando sobre uma decisão que mexe, por exemplo, com direitos disponíveis e que é uma decisão diferente. Acho que temos que ficar, sim, muito preocupados e proteger a estabilidade das relações, a segurança jurídica, e é importante que a gente faça isso, mas acho que
no direito penal, na justiça, quando a gente está falando da justiça penal, acho que a gente tem que pensar com mais pesar, não é? Com mais cautela na revisão criminal. Nesse sentido, eu acho que quando a gente olha para o processo e percebe que, né, que alguma das hipóteses de revisão criminal está lá, não é? Acho que a gente tem que dar uma volta atrás e olhar pelo retrovisor, sim, né? E nesse sentido, assim, eu diria que seria muito importante que o nosso sistema funcionasse, né, sem tanta utilização de habeas corpus, por exemplo, substitutivo de revisão criminal. Eu sei que muitas vezes, não é, o advogado, a defensoria pública se vê sem saída, não é? Mas acho que para que a gente também não acabe com o sistema de recursos, e a minha experiência, né, durante os anos que eu fui assessora no STJ, a gente percebe quantos recursos, quantos remédios constitucionais chegam, não é, diariamente para que os ministros, para que as turmas e exceções possam julgar, não é? E se a gente coloca a revisão criminal junto com isso, não é, pode ser que o sistema colapse. E pode ser que a possibilidade que os ministros possam, de fato, dar visibilidade, na verdade, olhar para o caso concreto com o cuidado que uma revisão criminal merece, né? Essa oportunidade pode se perder. Então, acho que é importante realmente que a revisão criminal, enquanto instituto, não se misture, não acabe sendo colocado, não é, na mesma gaveta de instituto que outros institutos importantes do processo que nós temos. Então, acho que para funcionar bem e que a gente, então, preserve a segurança jurídica e que a gente chegue a esse equilíbrio entre cuidar da segurança jurídica, cuidar da coisa julgada, mas também cuidar da justiça no caso concreto, acho que é importante a gente, nesse sentido, diminuir a fungibilidade do habeas corpus com a revisão criminal, deixar a revisão criminal, os casos de revisão criminal sejam utilizados principalmente aí, né? Faço sim a referência aos advogados e aos defensores, porque pode haver casos em que essa seja a única saída, né? Mas que seria importante realmente que a gente tivesse essa consciência que o Auri trouxe aqui também na fala dele, né, de não ajuizar a revisão criminal quando não é um caso das 3 hipóteses e também tentar manter essas nossas gavetas institucionais de institutos jurídicos o máximo possível separados, para que nesse sentido os juízes, ministros, desembargadores, possam olhar com a cautela que a revisão criminal merece os casos especificamente de revisão criminal. Professor Auri, por favor. Acho que nesse tema, se me permite, é o seguinte, a Jean chamou muito a atenção disso, mas eu queria frisar a importância, principalmente para o aluno que está nos ouvindo, para o estudante, não façam analogias do processo penal com o processo civil. Isso é um erro. A teoria geral do processo é um equívoco histórico que cobra um preço muito caro. Revisão criminal não tem nada a ver com a ação decisória do civil. Não tem prazo e a lógica é outra. E o processo penal não pode ter nenhum compromisso ético com o erro, principalmente quando se trata, no nosso caso no Brasil, restrito a uma condenação. Porque quando você condena uma pessoa errada, você comete um duplo erro. Você não só coloca o inocente na cadeia, como você deixa o culpado e o responsável solto. Então é muito cruel. Por conta disso, só existe coisa soberanamente julgada em relação à decisão absolutória. Isso é fruto de uma evolução civilizatória. Quer dizer, se optou, aí sim, uma segurança jurídica de que absolvido foi, absolvido está com o trânsito julgado, e não se admite revisão criminal pró-societária. Agora, por outro lado, não há coisa julgada soberana quando se condena alguém, porque sempre que se surgir uma prova nova de que ele é inocente, nós podemos fazer revisão. Inclusive, a revisão, ela pode ser repetida. Eu posso fazer uma revisão, não ganho, posso fazer outra, desde que não haja coincidência de fundamentos. Desde que seja um outro fundamento, eu posso repetir uma revisão criminal. E só para encerrar, coisa julgada no processo penal é direito fundamental, é garantia do indivíduo
para evitar o bis in idem, de não ser processado novamente pelo mesmo fato. Agora, ela jamais vai ser obstáculo para se reconhecer uma condenação injusta. Então, sim, tem que flexibilizar. E a Jana, acho que trouxe muito bem essa questão da fungibilidade do HC e da revisão. E eu entendo, às vezes, um certo desespero, porque tem um problema sério, que é a competência para julgar a revisão. Quer dizer, muitas vezes, para eu chegar no STJ, eu tenho que fazer uma revisão criminal lá no TJ, que é onde se esgotou a jurisdição. E aqui, a gente precisa falar sobre a competência para julgar a revisão, certo? Porque uma revisão criminal, ela sempre vai questionar quem é que proferiu a última decisão sobre aquela matéria e, principalmente, qual é o fundamento da revisão. Se a minha revisão criminal se funda em prova nova ou uma decisão completamente contrária à prova dos autos, que é o inciso 1 ali, muito bem, quem é que por último discutiu valoração probatória? Foi o Tribunal de Justiça, a revisão vai ser lá no Tribunal de Justiça. Claro que aí, por um órgão diferente daquele que julgou a apelação. Em alguns estados, nós temos a figura do grupo, em outros é apenas uma outra Câmara Criminal, então é preciso olhar para o regimento interno, porque há diferença nos tribunais, certo? Existem estados em que, se eu fui julgado, sei lá, pela terceira Câmara Criminal, a revisão é julgada pela quarta Câmara. Em outros estados não é assim. Em outros estados, se eu sou julgado pela terceira, a revisão é pelo grupo. E o grupo é a terceira mais a quarta. Então, atentem para esse detalhe. Só que aí eu tenho que submeter a revisão criminal para só então, através de um recurso especial, ir para o STJ, com todos os obstáculos que temos no recurso especial. Então, o que eu vejo muitas vezes é o desespero de uma defensoria pública, por exemplo, dizer, meu Deus, essa decisão do TJ é muito legal, eu vou de HC direto para o STJ, porque senão eu tenho que passar pela revisão criminal aqui. Depois eu vou entrar para um filtro do recurso especial, ou eu vou ter que fazer um HC substitutivo do recurso especial, certo? Para chegar no STJ e corrigir o erro do TJ. Bom, eu quero retomar um ponto que a gente já tinha pincelado antes, sobre a legitimidade. Eu quero entender direito, com o professor Aury, a quem é concedida essa legitimidade ativa na revisão criminal após a morte do réu, professor? Bom, primeira coisa, quem é que pode pedir a revisão criminal? Está expresso lá no nosso artigo 623. O próprio réu, obviamente, através de um advogado constituído ou através da Defensoria Pública, ou pode ser, se o réu já tiver, por exemplo, em caso de morte, um cônjuge, ascendente, descendente, ou a irmão ou irmão, pode, através de advogado, através da defensoria, fazer o pedido de revisão criminal. Se discute a possibilidade de o Ministério Público fazer uma revisão criminal. E aqui só um parênteses. É preciso acabar com esse mito no processo penal de parte imparcial. No processo penal, não existe parte não parte. Não existe um par ímpar. Isso é uma contradição em termos. O Ministério Público é uma parte artificialmente construída na transição de um sistema inquisitório para um sistema acusatório para tirar poderes do juiz e você ter o acusador do Estado. Ele tem que ser a parte acusadora. Óbvio que, por ser uma parte pública, ele tem o dever de pedir absolvição se não houver prova ou se for uma acusação errada, mas isso ele faz não por ser uma parte imparcial, que não existe uma parte não parte, mas ele faz porque, enquanto agente público, tem que atuar em cima de legalidade, impessoalidade e objetividade. Então, em suma, quem é que pode fazer a revisão? O próprio réu ou ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, na falta dele, através de advogado regularmente constituído, ou da ativo, ou a Defensoria Pública, ou, como temos no Brasil, o Projeto Inocência, por exemplo, que vai, através dos seus advogados, fazer esse papel, certo? Uhum. Professor Aury, ainda sobre esse assunto, né? Os sucessores do réu, eles podem, do réu falecido nesse caso, eles podem pedir a revisão criminal mesmo sem provas novas? Pode, porque as hipóteses de revisão criminal não se restringem à prova nova. Também temos, como a Jana explicou no início, quando viola a lei, quando a decisão é completamente fora, descontextualizada no acervo probatório, eu poderia fazer uma revisão criminal. Quando eu tiver uma prova de um depoimento falso, de um documento falso, se a decisão tivesse fundada num documento falso, então eu posso fazer a revisão criminal. E se o réu já tiver morrido, pode ser através de um ascendente, descendente, cônjuge, irmão. E aí, claro, vem aquela pergunta, bom, mas se ele já morreu, revisão para quê? Exatamente para resguardar a imagem, a dignidade. Ou seja, eu tenho o direito
de ter o meu estado de inocente reconhecido. Se me julgarem errado, o processo penal não pode ter compromisso com o erro. Então, eu tenho direito, sim, de ver a minha dignidade, a minha imagem restabelecida. E já tivemos casos no Brasil, sim, inclusive casos famosos, em que o filho se forma em direito, assiste a toda a injustiça do pai, o pai falece, ele faz a revisão depois para salvaguardar a dignidade da imagem do pai falecido. Casos historicamente clássicos. Sim, é possível. Ok, agora eu quero entender direito com a professora Janaína se esse espectro amplo de legitimados e também o fato de ser atemporal, né? Pode ser proposta a qualquer tempo a revisão criminal. Se esses pontos podem comprometer a estabilidade de decisões penais. Eu quero recuperar aqui uma fala do professor Auri. Ele falou, né? O processo penal não tem compromisso com o erro, ou seja, não tem compromisso com a continuidade do erro, né? Não se deve defender o erro a qualquer custo. Acho que a legitimidade, a reputação, a confiabilidade que a sociedade tem na justiça criminal depende diretamente do seu compromisso com acertos, ou seja, do seu compromisso em reconhecer que em algum momento falhou. E essa é uma grandeza também, a gente olhar de frente para os erros que é capaz de cometer. Então, nesse sentido, sendo uma ação que pode ser proposta a qualquer tempo, né, não acredito que isso possa causar instabilidades à justiça e ao processo penal. Muito ao contrário, acho que isso serve para resguardar, para recuperar a credibilidade que a sociedade precisa ver nutrida na justiça criminal. Então, a capacidade de responder bem, né, do sistema à necessidade das revisões criminais, eu acho que é algo decisivo mesmo para a saúde do nosso sistema de justiça. A gente quer ver os casos de erro judiciário sendo reconhecidos e sendo objetos também da indenização que é devida, né? A gente ainda precisa avançar bastante sobre isso, sobre a indenização. A gente precisa aqui criar critérios realmente e tornar isso mais expedito, porque não é possível, não é, que em casos que seja reconhecido o erro, ainda as partes, né, a pessoa que foi injustamente condenada tem que se ver numa batalha para que se reconheça o seu direito de ser indenizado pelo Estado, né? Então, nesse sentido, eu acho que vale muito a pena, né, que a gente aprenda com outras culturas jurídicas. Eu acho que o sistema de justiça dos Estados Unidos pode ter muitos erros, não é assim, caminhos que a gente não optou, infelizmente não optou a ser como eles, embora a gente veja uma tendência muito exacerbada aos mecanismos de negociação penal, que a gente não devia ver tanto assim no Brasil, né? Particularmente, eu sou bastante crítica, me sinto muito pouco protegida num sistema de justiça que dá tanto espaço para negociação. Agora, verdade também seja dita que a discussão sobre a necessária indenização, sobre a devida indenização naquele sistema de justiça, naquela cultura jurídica, acho que já avança com mais rapidez do que no Brasil. Tá certo. Professor Auri, em sua avaliação, a revisão criminal poderia ser utilizada como método, né, política, como política judiciária para combater o encarceramento em massa? Eu, sinceramente, não vislumbro essa hipótese. Não é uma questão de combater o encarceramento em massa. A revisão criminal não serve simplesmente para tirar pessoas da cadeia. Não. A revisão criminal, ela tem os casos estritamente demarcados, ela é uma ação difícil e ela serve para corrigir um erro. Nós temos que ter muito presente isso. Nós podemos punir, devemos punir, mas dentro do devido processo e reduzir ao máximo a margem de erro. A margem de erro significa erro quando você condena o inocente, erro quando você absolve o cara que é responsável. Nós temos que reduzir o erro. Claro que aqui a revisão ela vai desencarcerar, sim, mas digamos que sim, isso é um efeito secundário, reflexo. E outra coisa, a revisão criminal, ela além de ter os casos muito claramente demarcados, que é um filtro
ela ainda tem uma admissibilidade nos tribunais brasileiros diminuta. Efetivamente, pouquíssimas revisões que são acolhidas. É muito raro você conseguir uma revisão criminal ser acolhida. Ok, a gente já está se aproximando do final do nosso programa, mas eu quero encerrar com uma pergunta para ambos, começando com o professor Aury, por favor. Quais seriam, então, em sua análise, professor, os principais desafios na seara da revisão criminal para, de um lado, evitar banalizações de modo a preservar a segurança jurídica e, de um outro lado, garantir que justamente a revisão criminal ela não seja criminalizada diante aí de condenações sumárias, inclusive na mídia, enfim, nas redes sociais? Então, nós precisamos realmente compreender que o compromisso ético do processo penal no Estado Democrático de Direito é exatamente com a presunção de inocência, com a liberdade e evitar ao máximo o erro. Nessa perspectiva, a revisão criminal ela precisa obrigatoriamente superar essa questão do indúbio pro societá. Nós precisamos que os tribunais tenham bom senso na hora de, inclusive humildade, na hora de reconhecer o erro judiciário, reconhecer um erro judiciário e absolver um inocente que foi injustamente condenado, não é sinal de fraqueza, não é sinal de fraqueza das instituições, todo o oposto, é grandeza institucional, é dizer, olha, nós, por exemplo, fomos induzidos em erro com uma prova que agora é falsa, nós julgamos com base no acerto e agora vem uma prova nova que nós não sabíamos, temos que ter essa maturidade e esse espírito democrático, dizer, não, vamos corrigir isso. E outra coisa, se um tribunal se depara com um acervo probatório que não sustenta uma condenação, o simples fato de transitar em julgado não impede que se diga essa decisão não tem amparo probatório. Ah, mas transitou em julgado. Mas é um erro. E nós vamos reconhecer esse erro. Então, nós precisamos ter essa dignidade, essa sobriedade, sabe? Esse espírito democrático. Nós precisamos atingir patamares infinitamente superiores em valores para corrigir uma condenação errada e também ter muito mais maturidade para determinar a indenização por uma prisão indevida, por um erro judiciário, porque isso acontece. Nós temos visto o STJ desempenhando um papel muito importante na construção de um processo democrático, no estabelecimento de novos padrões de legalidade, de reconhecimento pessoal, de busca domiciliar. Isso é muito importante para reforçar o sistema de proteção, que evita o erro, que evita a condenação injusta, que evita uma condenação sem prova robusta, válida. Eu encerro dizendo, punir é necessário, desde que dentro do devido processo, e que essa punição seja de forma civilizada e civilizatória. Nós temos muito que evoluir nisso. Ok, professora Janaína, por favor. Eu acho que o programa de hoje, por exemplo, iniciativas como essa que o STJ tem, de fazer um programa sobre revisão criminal, trazer informação para a sociedade como um todo, sobre como é importante olhar de frente para os erros que o sistema de justiça é capaz de cometer, acho que isso é fundamental, o letramento sobre a justiça, como funciona a justiça criminal, que a sociedade precisa ter. Lembro muito quando começaram os casos sobre reconhecimento de pessoas, que aqui o professor Aury mencionou. Antes, era impressionante a quantidade de reconhecimentos de pessoas irregulares que sistematicamente eram cometidos no Brasil, que eram realizados no Brasil inteiro, delegacias afora. Não estou dizendo que os reconhecimentos hoje em dia sejam absolutamente regulares, não é isso. Mas houve uma notícia importante nos canais brasileiros, de uma menina que foi reconhecida, entre aspas, por um roubo que tinha acontecido, que foi cometido numa farmácia no Rio de Janeiro. Não foi exatamente como deveria ser, porque ela chegou a ser presa por isso. Mas a rapidez com que o caso foi resolvido, no sentido de que ela já não está mais presa, eu acho que isso reflete um certo letramento que a nossa sociedade já tem sobre reconhecimento de pessoas, com que os operadores jurídicos já têm sobre reconhecimento de pessoas. A gente sabe que a memória humana, ou seja, quando a vítima diz, eu tenho certeza que é ele,
A gente já tem elementos aqui que vêm cada vez mais sendo divulgados, que vêm sendo conhecidos pela sociedade como um todo, que a memória humana ela é falha, né? E nesse sentido, o trabalho de organizações como o Innocence Project Brasil, como o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, vem sendo, junto com a STJ, que também é protagonista na revisão desses casos, né, num olhar de novo para os erros cometidos nesses casos, foram fundamentais. Então, eu acho que para a gente não banalizar a revisão criminal, a gente precisa mostrar para a sociedade, trazer realmente, fazer com que esse conhecimento circule sobre a importância de encarar de frente os erros que o nosso sistema de justiça comete, né? Não banalizar é mostrar a importância e dizer o seguinte: a partir de erros como esse, né, para erros como esse, nós temos o Instituto da Revisão Criminal, né? E justamente a partir da possibilidade de olhar de novo para esses casos é que a gente consegue proteger, assegurar, né, a grandeza do nosso sistema de justiça mesmo, mostrar que os julgadores não têm compromisso com o erro, né, e que a gente aprende com os erros também, né? A gente precisa aprender com esses erros para que a gente não cometa exatamente os mesmos erros. E nesse sentido a gente vai se aperfeiçoando. Acho que eu acho difícil a gente falar sobre banalização da revisão criminal, né, no nosso país. Eu acho que a gente ainda está... O perigo não é banalizar a revisão criminal. O perigo é não olhar de frente para a revisão criminal com a seriedade que a revisão criminal merece. Ok, nós entendemos direito hoje com esses dois ilustres convidados aqui do Entender Direito sobre revisão criminal. Agradeço mais uma vez a participação da advogada e professora Janaína Matida. Muitíssimo obrigada, professora, pela aula. Eu agradeço, Fátima. Agradeço também a participação do ilustre convidado, advogado e professor Aury Lopes Júnior. Professor, muitíssimo obrigada. Foi um privilégio participar dessa conversa, que, de certa maneira, contribui muito para exatamente isso que a Janaína estava falando, esse letramento jurídico, que é uma arma muito importante para reduzir injustiça. Mais uma vez, em meu nome, em nome de toda a minha equipe aqui do Entender Direito, muito obrigada pela participação de ambos. E, claro, agradeço a você também. E eu espero que todos tenham entendido direito com os meus dois convidados. E eu já te espero no próximo encontro. Para você conferir novamente esse bate-papo e outros e as principais novidades do Superior Tribunal de Justiça, basta acessar o canal do Tribunal nas principais plataformas de vídeo e de áudio como YouTube e Spotify. A gente se encontra.